Profeta Jonas, capítulo 2. Eu estou vendo muita Bíblia fazendo barulhinho aí de páginas, porque quando é uns livros assim, né? Aí o pessoal fica ali, hein, folheando, demora, tal. Vamos lá. Estão ouvindo também? Profeta Jonas, o cara se vira, vai. Jonas, capítulo 2, versículos de 1 em diante. O texto diz assim: E orou Jonas ao Senhor, o Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, dizendo: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes minha voz. Tem alguma versão que ao invés de falar inferno, fala sepultura? Aqui, uma ali, 2, 3, 4, abismo, Sheol, Seol, beleza. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho, se Deus quiser. Versículo 2: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu lançaste-me no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas, ou as algas, se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. E o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra. Amém. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Pedimos que o teu nome seja glorificado em nós. Que possamos entender melhor a tua palavra, a tua vontade, a tua verdade. No nome de Jesus, oramos. Amém. Jonas, eu me lembro que uma vez eu falei sobre Jonas já, ou mais de uma vez. Jonas era um profeta do Reino do Norte. Presta atenção. Alguns teólogos liberais e alguns estudiosos incrédulos, eles vão trabalhar com a ideia de que o Jonas nunca existiu. Fala, isso aí não existiu. Esse Jonas aí da Bíblia é conversa. E essa história do peixe, não sei o que lá, isso aí é uma ficção, isso aí é um mito, isso aí é um folclore que os judeus colocaram na Bíblia deles, lá no Tanar, e na verdade aquilo não funcionou, aquilo não aconteceu, é uma historinha legal, interessante, que fala da obediência e tal, mas não aconteceu. Bom, quem é Jonas na Bíblia? Jonas é um profeta do Reino do Norte. O Reino do Norte na época chamava Israel. E diferente de Jeremias, por exemplo, ou de Amós, que são profetas que não eram queridos pelos reis, pelos governantes. Não, o Jonas ele era amigo do rei. O rei era o Jeroboão II. E o Jonas era um cara amigo do rei. Ele sentava à mesa do rei, despachava com o rei, as decisões mais complexas, o rei
recorri ao Jonas, Jonas, ora a respeito, me fala, qual que é a vontade de Deus, o que você sente a respeito disso, a gente invade ou não invade tal país, a gente compra ou não compra, vende ou não vende, negocia ou não negocia, vamos ou não vamos. Então, o ministério do Jonas, o Jonas é um profeta importante para Jeroboão, pelo menos. E o ministério de Jonas se desenvolve pouco depois do ministério do profeta Eliseu. Para quem gosta de cronologia, tem Elias, tem Eliseu e Jonas, tá certo? Ele é um profeta antes da queda, como ele é do reino do norte, ele não vai falar negócio de cativeiro babilônico, essas coisas são do reino do sul. Na verdade, Jonas, ele é o profeta nativo do reino do norte. Tem um outro, eu não lembro agora qual, não sei se eu anotei aqui, mas algumas características do Jonas é que o Jonas, ele é um dos 2 únicos profetas do Reino do Norte que são exatamente nascidos e criados no Reino do Norte. O outro é o profeta Oséias. E os outros profetas, pastor? Eles são do Reino do Sul. Ah, mas e o Amós? Ele não profetizou no Reino do Norte? Então, o Amós, ele profetizou no Reino do Norte, mas ele é do Reino do Sul. Ele atravessa Israel e vai profetizar em outro reino. Mas os 2 profetas nativos do Reino do Norte são Oséias e Jonas. E Jonas, ele tem um ministério que está situado entre, depois ali do profeta Eliseu, né, coincidindo, por exemplo, com o profeta Amós, e seguido do profeta Oséias. Então, ele é antes de Oséias e depois de Eliseu. Enfim, como eu disse agora há pouco, muitos teólogos consideram Jonas e sua história uma lenda, porque ela destoa dos demais livros proféticos, porque os livros proféticos contêm oráculos, contêm profecias. Então, você pega lá o livro, qualquer livro de profeta vai estar as profecias daquele profeta. Então, o profeta, sei lá, Isaías, vai ter lá as profecias de Isaías contra isso, contra aquilo, em razão disso, em razão daquilo, em razão daquilo outro e tal. As profecias de Oséias, e Oséias profetizando, tal. Mas o Jonas só conta uma história dele. Só, pastor, mas Oséias também conta. Então, conta, mas depois tem as profecias. Mas o profeta Jonas é um livro que conta a história do Jonas e os desdobramentos daquilo. Então, Deus mandou ele para um lugar, ele não queria, ele foi para outro, o peixe engoliu o Jonas, depois de 3 dias vomitou o Jonas decidiu pregar, e o que resolveu naquela pregação e tal. Então, por conta disso, muitos teólogos incrédulos, teólogos que eu falo liberais e incrédulos, consideram Jonas e sua história uma parábola, tipo uma historinha para a gente ficar esperto com a vontade de Deus, que é melhor fazer, tal. Bom, pastor, o senhor contando essa história do peixe que engoliu o cara, tal, não é de fato uma parábola, não, se trata de um fato real, e como não é esse o assunto aqui não é uma aula de apologética, mas eu vou deixar aqui pelo menos 2 evidências nessa introdução, de que Jonas é um fato e não uma parábola. Tá? Primeira evidência é que o Jonas realmente existiu, porque ele é mencionado na Bíblia lá atrás, no 2º livro dos Reis, no capítulo 14, no versículo 25. A Bíblia fala de uma profecia que o Jonas tinha feito, que não está no livro de Jonas, e que essa profecia realmente funcionou. Então, 2º livro dos Reis, capítulo 14, no versículo de número 25, não vou ler o contexto, porque não é a questão aqui. Vamos lá. O reinado de Jeroboão II, que é o rei que eu falei com quem Jonas trabalhava. Versículo 25 diz assim: também este, Jeroboão, restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Éfer. Isso aí é na Galileia. Então, nós estamos vendo um texto que mostra que Jonas não é um mito, ele existiu, e tem profecias de Jonas, que não estão escritas aqui no livro, que foram profetizados por eles, verbalizados por eles, e que funcionaram. E a Bíblia chama Jonas de servo de Deus, no Antigo Testamento. Então, para mim, isso já é uma evidência concludente de que Jonas realmente existiu. Mas você fala assim, não, pastor, mas
Tem um estudioso, um cara chamado Oscar Cullmann, que ele é alemão, e ele fala que o Jonas, na verdade, não existiu, que aquilo é um mito, não sei o que lá tal. Bom, vamos para a segunda evidência. Eu disse que ia dar duas. Tem várias, mas vamos trabalhar com duas fortes aqui para a gente ganhar tempo. A segunda evidência é que Jesus Cristo menciona Jonas como sendo um personagem histórico. Jesus, lá em Mateus capítulo 12, versículo de número 39, Jesus assegura a existência do Jonas, e não apenas a existência do Jonas, mas a história do peixe que engoliu o Jonas. Você está entendendo? Então, lá em Mateus 12, 39, vamos lá. Diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 39. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ou no seio da terra, como você está na sua versão aí. Então, Jesus menciona Jonas primeiro como um sinal profético, que o fato lá do Jonas e do peixe é um sinal messiânico. E em segundo lugar, dentro dessa segunda evidência da existência de Jonas, ele menciona Jonas como um profeta que pregava. Veja o versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com essa geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está, quem é maior do que Jonas? Quer dizer, Jesus trabalha com a possibilidade real da existência de Jonas. Não é? Então, se você falar assim, não, mas eu li um livro, eu prefiro porque aquele livro e tal. Então, considerar o livro de Jonas como um livro falível, considerar o livro de Jonas, ou a história de Jonas, como um mito, como uma historinha, como uma parábola, considerar o livro e o profeta Jonas como sendo personagens imaginários e tal. Bom, primeiro significa ter a Bíblia como falível. Então, se você falar assim, eu creio na Bíblia, mas para mim a historinha do Jonas não aconteceu. Primeiro, você está considerando a Bíblia como falha, porque ela trabalha com Jonas antes do livro de Jonas, lá em Reis, e trabalha com Jonas dentro do Novo Testamento, confirmando a existência de Jonas como profeta. E não apenas a existência do Jonas, mas a história do peixe que engoliu o Jonas, como sendo um fato realmente histórico. E quem destoar disso, está discordando de Jesus Cristo, por exemplo. Porque mas na opinião de um estudioso que estuda na universidade e tal, beleza, mas na opinião de Jesus Cristo, Jonas realmente existiu, Jonas pregou, os ninivitas se arrependeram, o peixe engoliu o cara e vomitou ele depois. Então, Jesus Cristo, aí a gente tem que colocar na balança quem é que vale, se Jesus ou se os estudiosos, trabalha com a possibilidade não teórica, mas a possibilidade real da existência do profeta Jonas. Amém, irmãos? Bom, vocês conhecem a história. Deus chama o Jonas não obedece, vai para outro lugar e tal, o peixe engole o Jonas, vomita o Jonas prega e tal, funciona. Eu vou deixar os 3 pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, cuidado com o sono da irresponsabilidade. O livro começa com Deus comissionando Jonas para uma missão difícil: pregar para os inimigos. Conversar com inimigos, visitar inimigos na casa deles e falar a palavra dura contra eles. Porque o texto começa dizendo, vai a Nínive e clama contra ela, e fala contra as coisas que eles estão fazendo. Então o livro começa com uma missão difícil. A ordem era Jonas se deslocar da Galileia, onde ele mora, para Nínive. Onde fica Nínive? Nínive fica no norte para o oeste, no nordeste, por exemplo, da Mesopotâmia. Pastor, não adiantou nada.
Beleza, mas onde fica a Mesopotâmia? A Mesopotâmia é uma faixa de terra entre os rios Tigre e o rio Eufrates, que fica lá no Iraque, para aquele lado lá, tá certo? Começando a clarear. E aí, vamos falar de quilômetros, que aí fica mais fácil. Nós estamos falando de 1.000 quilômetros entre Galileia, dependendo do ponto, né? Porque eu não sei exatamente onde estava o Jonas, pode ser um pouquinho mais de 1.000, pode ser um pouquinho menos de 1.000. Uns falam 1.100, outros falam 900, outros falam 850, outros falam 1.200, enfim. Eu vou trabalhar com a possibilidade de mais ou menos 1.000 quilômetros, porque a Bíblia não fala em qual cidade ele estava no momento do chamado de Deus, mas ele era galileu, ele era da Galileia. E ele vai ele é chamado, comissionado pelo Senhor para viajar até a capital da Assíria, que é a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade grande, até hoje, né? Nínive existe, sob outro nome. Hoje Nínive se chama Mossul, e é a capital do Iraque. Então, nesse lugar, se você colocar no Google aí, Mossul, M-O-S-S-O-U-L, você dá um Google aí, você vai ver os prédios da época de Nínive e tal, não sei o que, enfim, Nínive hoje tem outro nome, chama Mossul, e fica lá no Iraque, continua distando alguma coisa em torno de 1.000 quilômetros de Israel. Mas Jonas, por alguma razão, ele acha que a missão não era compatível com ele. Porque o Jonas era um cara chique, era um cara importante, era um cara que vestia roupas boas, ele sentava com o rei, ele viajava com o rei, ele sentava nas mesas, ele tomava decisões e tal. Nínive é um cara de escritório, ou melhor, Jonas é um cara de escritório, de gabinete, sabe? E então ele olha para a ordem de Deus e fala, não, eu estou precisando de férias. Eu estou precisando de férias, não é isso aí não. Eu recebi, eu entendi o que o senhor quer, mas eu não concordo. Eu acho que eu estou precisando descansar. E ele vai até um porto que existe ainda hoje, numa cidade chamada Iafo, que na nossa Bíblia aparece como Jope. Jope era na época uma cidade, hoje não é mais. Jope existe ainda, chama Jope, mas ela é um bairro agora. Porque Tel Aviv cresceu, e em 1950... a cidade de Iafo, ou Jope, foi aglutinada, foi misturada com Tel Aviv. Então, hoje, existe uma cidade chamada Tel Aviv, que é Pico da Colina, Pico da Primavera, alguma coisa assim, e que, dentro dessa cidade, tem um bairro que tem 3.000 anos antes dessa cidade existir, entendeu? 4.000 anos antes, que é a cidade de Iafo, que a gente chama aqui no Brasil de Jope. Então, Jonas vai até Jope, e tem lá um porto grande, perto de Haifa, por exemplo, e tem lá um porto, e ele, no mar Mediterrâneo, ele vai lá numa companhia de turismo, escolhe um cruzeiro, escolhe um navio que vai atravessar o Mediterrâneo. Quantos quilômetros tem do Jonas até Nínive? Mais ou menos 1.000. Agora, do Jonas até Tarsis, que é onde ele quer ir, tem 4.000. Só que não é só a curiosidade da distância. Para ele obedecer à vontade de Deus, ele tem que andar quantos quilômetros? 1.000. E para ele fugir da vontade de Deus, ele vai andar quantos? 4.000. Só que, se você olhar um mapa assim na sua frente, por exemplo, nós estamos vendo, faz de conta que aqui tem um mapa. Nessa faixa aqui branca, é Jonas. Nínive está 1.000 quilômetros para cá. Mais Tarsis é 4.000 quilômetros para lá. Tipo assim, eu vou para o outro lado, entendeu? Não é que é 4.000 quilômetros, mas passa lá. Não. É 4.000 quilômetros que saindo de lá para ir para Nínive vira 5. Porque ele tem que voltar tudo. Ele está indo no sentido diametralmente oposto à vontade de Deus. Então Deus chama Jonas para uma missão de 1.000, e ele fala, não quero. E para não obedecer, ele viaja 4.000. Ele não chega a viajar os 4.000, porque dá errado, deu ruim no meio, né? O peixe engole o Jonas, tal. Mas se funcionasse do jeito que ele queria, ia andar os 4.000 quilômetros no sentido oposto em relação a Nínive. Ou seja, na época, os estudiosos chamavam de mundo conhecido. O que é mundo conhecido? Porque, vamos lá, o Jonas está lá em Israel. Nínive está lá na Mesopotâmia. Tarsis
Não falei qual é o correspondente de Tarsis, né? Tarsis é o correspondente da Espanha. Como a região sul da Espanha, bem abaixo de Barcelona, perto de Sevilha, por exemplo, ali na Andaluzia, entendeu? Ali é o Tarsis que ele está indo. Quer dizer, o cara vai, quem manja um pouquinho do mapa, ele vai sair do Mediterrâneo e vai embora. Ele vai passar, por exemplo, pela Itália, ele vai embora. A Itália vai ficando para cima. Ele vai passar, por exemplo, lá embaixo, pelo Egito, pela Líbia, pela Tunísia. Ele vai chegar perto do Marrocos. Aí você fala assim, pastor, caramba, mas é longe. Então, isso era chamado de mundo conhecido. O que era o mundo conhecido? O velho continente, que é o europeu, que é onde o Jonas quer ir, até o Oriente, o antigo Oriente Próximo, que é os dois extremos. Então Deus está mandando Jonas ir para um lado extremo do mapa, na época, que era o mundo conhecido de então, e o Jonas decide ir para o outro lado do mundo. Literalmente, na cabeça dele, ele está indo para o outro lado do mundo. É tipo assim, Deus fala para você ir para o Canadá, você fala, não, eu vou para o Japão. Mas você fala, meu, é totalmente o contrário. Então, por que eu estou tentando dar os dados aí do mapa? Simplesmente porque muita gente vive esse mesmo conceito de Jonas. Vive esse mesmo conceito de Jonas. Muita gente se posiciona exatamente ao contrário do que Deus está mandando fazer. Do que Deus está falando que é para ser feito. Muita gente se posiciona a milhares de quilômetros longe da vontade de Deus. Deus diz, é azul. Você fala, então eu vou de vermelho. Pô, não vai nem de cinza, nem não. É o contrário. Porque, assim como de Nínive a Tarsis, um está numa ponta do mapa, outro está na outra ponta do mapa, estou me fazendo entender? Pensa no mapa, o mapa está assim, é um aqui, outro aqui. E o Jonas está aqui. Era ele vir para cá, mas não, ele vai atravessar o mundo para andar longe da presença de Deus. E tem muita gente que se posiciona igual o Jonas, caminhando na direção oposta à vontade de Deus por muito tempo. Por muito tempo. Jonas agora está num navio, ele chega lá, ele tem dinheiro, Jonas era bem de vida. Ele chega lá, ele tem um dinheiro, fala, uma passagem aí para Andaluzia, se fosse hoje, porque é isso que ele está fazendo. Para o sul da Espanha, eu quero conhecer vinhos. Eu quero conhecer vinhedos, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer e tal. Só que lá no coração dele, Deus está falando para ele, não, é para o outro lado. Esse é o lado errado, é o outro lado, não é por aí. O Jonas chega lá, compra a passagem. Quanto tempo vai durar essa viagem? 6 meses. E para voltar, mais 6. Meu, o cara vai passar 1 ano no navio. Comida, bebida, all inclusive. Quem gosta de viajar, você entendeu o que eu estou falando. Tudo fazendo parte do pacote. Ele tem dinheiro. Ele olha e fala, não, isso aí não é para mim, não. Eu vou para outros, eu tenho que respirar outros ares. Eu tenho que conhecer outras coisas. Eu tenho que... Tem crente que do nada enjoou. Aí você fala assim, meu irmão, por que você não vem mais na oração? Não, é que... E tal, está enjoadinho. E está indo para o outro lado do mapa, está andando contra a vontade de Deus, está investindo dinheiro para sair da vontade de Deus e andando contra. Jonas está num navio. Jonas está num navio chique onde ele acha que merece estar. Vamos trabalhar rápido, senão não dá tempo. E aí começa a tempestade. Aí vem a tempestade. Tempestade começa. Quando eu falo tempestade, estou falando de perdas, de vento, de grito, de desespero, de choro, de incerteza, de e agora, de tudo isso. Tempestade. E o que Jonas faz? Capítulo 1, vamos lá, versículo 4. Versículo 3, vai.
Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para ir para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele já viajou para Jope, que já é contra a vontade, já é o sentido, né? Contra. Pagou a passagem, desceu para dentro do navio, para ir com ele para Tarsis, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. A ideia do texto é que o barco não andou muito. O Jonas, para você ter uma ideia, aonde o Jonas foi vomitado? Em Jope. Ele chegou em Jope, entrou no navio, o navio encarou o mar, fez no mar alto, porque ele já é mar alto, e aí, eu não sei se é quantos quilômetros para frente, ou braças, não sei o que lá, mas não durou, não foi 2 dias depois. O texto sugere uma questão, tanto é que na sequência você percebe que os marinheiros querem voltar para a terra. Então eles não estão longe. Eles não estão longe. Deixa eu achar, versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e deitou e dormiu um sono. Deixa eu ver, versículo... em algum lugar lá fala que eles queriam remar para achar terra, enfim. Qual? 13. Entretanto, os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra. Obrigado. Mas não podiam. A terra que eles queriam alcançar não é a Europa, porque é 4.000 quilômetros. A terra que eles queriam alcançar é voltar para o porto. Porque eles saíram de Jope, Iafo, e o Jonas está lá no barco, e o pau começou a quebrar já logo. Não dá para, eu não estou dizendo que é na margem, senão todo mundo pulava e já ia para a água. Mas alguns quilômetros dentro, talvez algumas horas de viagem, e aí, meia tarde de um dia, eu não sei quanto tempo, mas não chegaram em ilha nem nada. Então, o Jonas entra no navio, o navio pega o alto mar, e o pau começa a quebrar, porque aí vem a tempestade, vem a perda, o pessoal começa a jogar partes do navio fora para aliviar o peso e tal. E o que o Jonas faz? Versículo 5. Ele desce no porão e dorme um profundo sono. E aí vem a primeira parte do primeiro ponto. Cuidado com o sono da irresponsabilidade. Porque a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: como é que um cara consegue dormir no meio de um maremoto? Eu não consigo dormir numa rede, porque balança. Como é que um homem consegue dormir, não apenas dormir, é dormir um profundo sono? Não é que ele ficou dormindo no sentido figurado, não. Ele apagou. Aí a pergunta, como é que alguém consegue dormir no meio de uma tempestade? Ainda mais sabendo que o pau está quebrando por causa dele. Que ele sabia, né? A gente vai ver lá na frente que ele sabia. Como é que um homem consegue dormir com a casa caindo, literalmente? Não dá, né? Não dá. Quando você está dormindo e vem uma chuva muito forte, aquelas com raios, trovões, e tal, que acaba a energia e tal... Você acorda com o barulho, você consegue dormir e fala, tá só. Não! Você até ora, dependendo da situação. Aí você, meu Deus, tem misericórdia, e agora, e essa casa, e esse telhado, e esse vento, e amanhã, e a energia e tal. Como é que uma pessoa consegue dormir perdendo tudo? Como é que uma pessoa consegue dormir com o vento soprando? Porque tudo isso nasceu porque ele saiu fora da vontade de Deus. Agora a pergunta é como é que ele consegue dormir? Então, olha a sua volta e veja. Se tudo está se perdendo, se a situação está difícil, se é só choro, é só lágrima, é só perda, é só dor, tal, e você não faz nada, esse é o que eu estou chamando aqui de sono da irresponsabilidade. O sono da negligência. O sono da negligência. Pastor, eu não entendi. Não? A mulher está falando de ir embora. Não é a primeira vez. Não é a segunda. Não é a terceira. A mulher está dando sinais, está dizendo, esse casamento não vai para frente. Você não muda. Esse casamento não dá, eu não consigo mais, eu não suporto mais isso que você está fazendo.
Eu já perdoei uma vez, eu já falei outra vez, eu já fui, eu já aceitei, mas não para. Então a mulher está dando sinais que o casamento vai acabar. A mulher está falando de arrumar mala. A mulher está falando de advogado. A mulher está falando de fim. E o cara continua no vício. Dormiu. Esse é o sono da irresponsabilidade que eu estou falando. Do cara que está dormindo e a casa desabando sobre ele. Do cara que está dormindo, que está jogando videogame, que está bombando nas redes sociais, porque agora eu estou não sei onde, agora não sei onde, agora não sei o quê, e tal. E a mulher está falando de ir embora. E ele não entendeu. E ele vive a vida pagando de gatinho. Cara, você está dormindo. Você está dormindo. O marido está falando de divórcio. O marido está dizendo que não suporta mais. Para ela mudar. Que não limpa a casa, não lava uma roupa. Não sei. Você está pensando que não tem? Eu já aconselhei casos que a mulher tinha que ir comprando louças. Porque não lava. Porque é uma preguiçosa, uma porca, uma relaxada. E o marido está dizendo, eu tenho vergonha de trazer alguém aqui em casa, porque cria bicho. Eu tenho vergonha, porque o lixo do banheiro fica dessa altura, até sair pelo chão. Eu tenho vergonha, porque o lixo não é colocado lá fora e cria bicho, literalmente cria bicho. E eu estou dizendo, eu gosto de você, mas desse jeito não dá. E a mulher continua porca, a casa continua fedendo, continua um lixo, e a mulher na novela está dormindo. Quer dizer, o pau está quebrando em volta e a mulher está dormindo. Dormiu a mãe, cujo filho está dando sinais de depressão, de carência emocional, está precisando de abraço e beijo. Essa menina está precisando de beijo, está precisando de abraço, está precisando de mãe, está precisando de colo. Mas a mãe está lá nas redes sociais, o meu dia é difícil hoje, olha o café da manhã, eu não sei o quê, e tal. E a filha está cada vez mais longe dela, quilômetros, e mais quilômetros, e mais quilômetros, até achar um cara, e esse cara vai ter más intenções. Meu Deus, acorda, mãe! Não durma o sono da irresponsabilidade. O Jonas está dormindo sono, tudo está caindo na cabeça dele, e ele vai lá para o porão, puxa o cobertor, afofa assim o travesseiro e puxa o ronco. Aí eu pergunto, como pode? Um cara dormir e o mundo caindo na sua cabeça. As pessoas gritando, correndo no corredor, estou falando do Jonas, e tal, e o barco vira, e ele bate a cabeça do lado da cabine, bate do outro, e tal, e porta abre, mala cai, e tal, e o Jonas roncando. Cuidado com o sono da irresponsabilidade. O filho está dando sinais, eu quero pôr piercing, eu quero colocar tatuagem, eu quero desenhar não sei o que nas minhas costas, o meu cabelo isso, a minha roupa aquilo, o filme que eu gosto é esse, o jogo que eu gosto é esse, porque eu tenho uma tribo de amigos que gostam, eles são legais, mas eles curtem tal coisa, tal, e o pai está dormindo, e a mãe está dormindo. Como pode dormir a casa caindo? O menino tem lá 8 anos. Aí é efeminado, aí gosta de boneca. E o pai está dormindo. A menina tem 13, tem 14, tem 15. Isso, vive engalfinhada com outra e entra no quarto e dorme amanhã. E você está dormindo. Não pega o telefone para ver o que ele anda falando. Não pega. Me dê aqui o aparelho. Me dê. Daqui. Vamos ver com quem que você está falando. Vamos ver que tipo de conversa que você está tendo. Não vê que... Quer dizer, a coisa está indo por água abaixo. E o bonitão está aqui na igreja. Olha, queridos, eu quero louvar e exaltar. Porque você está dormindo, meu amigo. Como é que alguém pode dormir com a casa caindo?
A empresa já deu 2 advertências. O cara não consegue chegar no horário. Porque assiste série da Netflix até não sei que horas. Sabe como está difícil arrumar emprego? Não está igual era antes não, meu amigo. Você perdeu o emprego agora, você lascou. Você vai para o último lugar da fila e começa de novo. O cara já chamou, falou, eu gosto de você, você trabalha bem, mas desse jeito não dá, e tal. E a empresa está falando, e tal. E você continua com o mesmo comportamento, dormiu, você está dormindo. Algumas pessoas conseguem dormir no meio da tempestade que elas mesmas causaram, ou que elas mesmas causaram. Algumas pessoas conseguem dormir esse sono. Eu não sei como é que dá conta. Eu não sei como é que consegue. Por que a tempestade chegou no barco do Jonas? Porque o Jonas decidiu ir contra a vontade de Deus. Deus mandou ir para a direita, ele falou, então vou para a esquerda. Por que as coisas não estão sendo feitas do jeito que Deus mandou? É isso que causa tempestade. O que causa tempestade, nem sempre é o diabo, é o mal, é não sei o que. Não. É porque Deus mandou ir para um lado e você está dirigindo a sua vida para o outro. Aí você quer que seu filho faça o quê? Reaja como? Deus está falando para você ser um crente, cheio do Espírito Santo, não sei o quê, mas você não é. E você quer que seu filho cresça como? Você quer que seu filho lá no quarto tenha um encontro com Cristo e não sei o quê, quando você fica falando mal de pastor, de igreja, de Bíblia, de não sei o quê, você está de brincadeira? Existem tempestades que nós mesmos criamos. Por que a tempestade chegou no barco do Jonas? Porque as coisas não foram feitas do jeito que Deus mandou. Porque se fosse do jeito que Deus mandou, o Jonas não estaria ali. Ele estaria indo para o outro lado, obedecer à vontade de Deus. Amém, irmãos? Segundo, a tragédia nunca é o fim. A tragédia não é o fim. Eu me lembro que no outro prédio, eu ofereci um seminário de reconstrução da vida espiritual. E eu usei como base o texto de Neemias. E eu disse que chegou lá, estava tudo em ruínas, depois da tragédia. E eu disse, as perdas podem ser um recomeço. Zerou, falei, então vamos começar do zero. Talvez seja até melhor. Tem coisas na empresa, na família, no trabalho, que é tanto problema, você arrumando, é melhor falar assim, peraí, zera e vamos começar do zero. Talvez seja mais fácil. Então, tragédia não é o fim. A tragédia nem sempre é o fim. O versículo 2, e quando eu estava na leitura oficial do sermão, eu fiz uma pausa e perguntei, como é que está aí na sua Bíblia? Porque na Bíblia está escrito assim, do inferno eu gritei. Aí outros dizem, não, aqui está escrito Seol, que é a palavra hebraica Sheol. Outros estão dizendo, aqui fala abismo. E outros que eu perguntei era sepultura, né? A outra sepultura. Eu falei, pastor, mas ele clamou do inferno, da sepultura ou do abismo? Porque na nossa cabeça, inferno é um lugar cheio de fogo, abismo é um buraco e sepultura é uma cova. Mas assim, ei, ele clamou de qual? Bom, a Bíblia diz que ele clamou do inferno nessa versão aqui. O que é essa palavra? A palavra hebraica que está por trás da palavra aqui é a palavra Sheol do hebraico. E essa palavra é uma das palavras que podem ser vertidas como inferno. Às vezes inferno, às vezes sepultura, depende do contexto. Depende da lei do contexto. Mas em regra geral, como não tenho tempo aqui, significa o fim da linha. Significa o fim da linha. Porque você conhece alguém que conseguiu sair de dentro do inferno? Inferno é, por definição, o fim, não é? A pessoa foi para o inferno. Volta de lá? Acabou. Dali é para o juízo final. Ele vai ser ressuscitado, vai para o juízo final. E dali ele recebe a sua sentença. Então, vamos traduzir isso aí pelo fim da linha. Tá? Tanto um abismo é o fim da linha, a sepultura é o fim da linha, o inferno é o fim da linha, o Sheol é o fim da linha, tal. Então, imagina, ele fala lá das entranhas do inferno, né? Do ventre do inferno eu gritei.
versículo de número 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Imagina como Jonas estava desconfortável dentro daquele peixe. Depois, no Novo Testamento, a gente vai descobrir que esse peixe era uma baleia. Baleia é mamífero. Baleia respira, o peixe não. E aí a gente começa a entender que então tinha oxigênio de alguma forma, diferente do que num peixe, que nunca sai da água, né? Mas, de alguma forma, a Bíblia diz que ele estava lá enrolado de algas dentro do peixe e tal, e dali ele clamou, e um cara que foi engolido por um tubarão-baleia, por uma baleia, ou coisa que o valha, e está lá dentro, milagrosamente ele é poupado, a sua vida é poupada, pelo menos por enquanto, ele está ali vivo por milagre de Deus, respirando por milagre de Deus, mas todo enrolado, porque ele está cheio de algas, conforme ele mesmo diz, ele está dentro do estômago da baleia. Como é que funciona? Bom, para a maioria das pessoas que eu perguntar isso, eles vão dizer, pastor, isso aí é o fim, porque para onde eu vou daí? Eu saio daí para ir para onde? Então, esse é o fim. O que eu quero dizer nesse segundo ponto, a gente ainda tem que orar pelas famílias hoje, eu vou terminar mais cedo, antes das 11. O que eu posso fazer numa situação como essa, pastor? É o fim. Não tenho mais caminho para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, não tenho como levantar os braços, é o fim. É daqui, os enzimas do peixe vão destruir a minha carne, meus ossos, é o fim. É o fim. Não tem mais para onde ir. Acabou. Então, essa é a maior tragédia da vida de Jonas, e o segundo ponto diz que a tragédia não é o fim. Por quê, pastor? Porque você pode clamar ainda. Por mais enrolado que você esteja, você pode clamar. Por mais cercado que você esteja, você pode orar. Por mais perdido que você esteja, você pode clamar, você pode falar com Deus e o Senhor pode ouvir. Então a tragédia nem sempre é o fim. O que tem sido o seu Sheol? O que tem sido a sua sepultura? O que tem sido o seu inferno? Permita-me aplicar. O que tem sido o seu abismo? O que é que tem imobilizado você num nível que você não consegue mais, ir para a direita, nem para a esquerda, nem falar com uma pessoa, nem nada? O que tem sido a sepultura para você? Eu quero dizer uma palavra de Deus para você. Você pode clamar, sim, de dentro daquilo que prende você e que está matando você. De lá você ainda pode clamar, de lá você ainda pode orar, de lá você ainda pode se arrepender, de lá você ainda pode falar com Deus e Deus ainda pode te ouvir. A tragédia máxima que você acha ainda não é o fim. A tragédia não é o fim, porque você ainda está vivo, você ainda tem vida. Mas pastor, perdi, pastor, amanhã eu vou entregar, pastor, vão vir buscar, pastor, o casamento, eu não sei qual é o seu Sheol, eu não sei qual é a sua sepultura, qual é o abismo no qual você caiu, e que você olha para a direita e não dá, para a esquerda não dá, para cima, para baixo, para lugar nenhum dá. Eu não sei qual o tamanho da sua tragédia, mas Deus falou conosco, e fala conosco hoje através de Jonas, dizendo, a tragédia não é o fim. Você está vivo, você existe, você pode chorar, você pode clamar, você pode dobrar seu joelho. Jonas nem joelho podia dobrar, mas você pode dobrar o joelho, você pode pedir perdão, você pode se arrepender, você pode recomeçar, você pode mesmo do zero fazer uma nova história com Deus. Você pode. A tragédia não é o fim. Na graça, nem a morte é o fim. Na graça, até a morte perdeu a moral, porque você cai aqui, seu corpo tomba aqui, e você entra nos portões celestiais, dando glórias a Deus, eternamente. A morte não é o fim, a tragédia não é o fim, a perda não é o fim, a falência não é o fim. Não, você pode clamar, você pode orar,
Você pode manter a sua comunhão com Deus. Veja o Jonas. Eu me lasquei porque eu me afastei de Deus. Seu Jonas. Eu entrei nessa porque Deus mandou ir para a direita e eu estou indo cada vez mais para a esquerda. Deus mandou ir para A e eu estou indo para o B. Deus mandou para o norte, eu quis ir para o sul. E por isso eu me quebrei. Está entendendo? Mas agora que eu me quebrei, eu estou percebendo que eu tenho chance, eu ainda posso orar, eu ainda posso clamar, e Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele ainda pode me ouvir, Ele ainda pode escutar o som da minha voz, Ele ainda pode ouvir o meu clamor, o meu pedido. A tragédia não é o fim. Um dia eu atendi uma irmã que falou: pastor, é o fim. Eu falei: ah, é? Ela falou: é. Acabou. Aí isso foi no domingo. No outro domingo eu falei para ela: ué, não era o fim do domingo passado? Ela falou assim: ué, pastor, mas né, é o fim ainda. Eu falei: não, filha, você continua existindo. Você almoçou nesses dias? Almoçou, né? Dormiu, viveu, assistiu televisão e tal. Que fim? O quê? Você está viva. Você existe. Então, a tragédia não é o fim. O diabo pode colocar no teu coração: aí é o fim. Aí é o fim da linha. É o fim da linha. Sabe de onde originou a expressão: ah, é o fim da picada? Vocês sabem o que é isso? Por que fala isso? Aqui fala isso? Fala o fim da picada. Você sabe por quê? Porque a picada é um treiro no meio do mato. Então você vai para um lugar, mas tem a rua, mas aí se você quiser ir pela picada, você vai, tem um treirozinho no meio, aí você vai embora, tal. Só que tem umas que acaba. Aí você anda, é o fim da picada. Eu falo: caramba. E agora? Eu não sei para onde é mais. Agora você tem que voltar tudo, a picada em volta, para pegar a estrada certa. É o fim da picada. Então, quando é o fim da picada, tem jeito. Às vezes custa, às vezes dói. Porque você tem que pedir perdão, você tem que se acertar, você tem que se reorganizar, você tem que se levantar de uma falência importante, você tem que se levantar de um casamento que não funcionou, você tem que se levantar de um relacionamento que acabou, você tem que, não sei, mas a tragédia não é o fim. Deus chamou o Jonas para ser profeta e falar a palavra de Deus. O Jonas escolheu na vida caminhos. Que o Espírito Santo traduza isso para você. O Jonas escolheu na vida caminhos que o levou para longe da vontade de Deus. Para caminhos opostos ao que Deus queria. E lá no fim da picada do Jonas, quando ele olhou e falou: acabou. Deus está dizendo: não, você pode clamar. Você pode clamar. Tem gente que se enrolou tanto porque se afastou, que agora para e fala assim: meu, acabou. Acabou. Não tem mais. Acabou. Fim. E o diabo fica colocando no seu coração: é isso aí, acabou. Já era. Você não vale. Você achou que você sabia empreender, você achou que você sabia ser um marido, uma esposa, você achou que você sabia ser pai, você achava que você era bom para falar dos outros, agora ir na sua casa. Você achou e tal. Isso é o diabo que coloca na nossa cabeça. Mas eu quero dizer uma coisa para você: da sepultura, daquilo que todo mundo olha e fala assim: é o fim, daquilo que todo mundo olha e fala assim: acabou, daquilo que é o abismo, é o buraco. Eu digo para você essa manhã, em nome de Jesus, você pode clamar daí. Daí você pode levantar sua voz e clamar, e erguer a sua voz, e se acertar com Deus, reconhecer seus erros, reconhecer suas falhas, reconhecer os seus pecados, reconhecer suas negligências. Você pode clamar do inferno. E eu estou falando inferno aqui, não teologicamente. Eu estou falando do inferno aqui, literalmente, né? No sentido literal da palavra ali. Por exemplo, lá no Salmos capítulo 18, Salmos 18, tem um texto de um salvamento improvável, no versículo 4. Vem comigo no texto. Esse cara é o Davi. Cordéis de morte me cercaram,
Torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram. Laços de morte me surpreenderam. Aí você pega e pensa no cara com laços em volta do pescoço do inferno. De morte, em volta dos lombos, da cintura. Está pego. Do inferno, quem é mais poderoso que o inferno? Qual ser humano? Ninguém. Ninguém. Versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor. Clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ele ouviu a minha voz. E aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou. Vem comigo, ele está perdido. Ele está cercado. Não tem saída para a direita, para a esquerda. Ele está em cordéis de morte do inferno. Mas ele descobriu, eu posso clamar. Eu posso gritar e ser ouvido. Eu posso orar. Mesmo perdido, eu posso orar sim. Versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. E do céu ele ouviu minha voz. E aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes se moveram, se abalaram, porque Deus se indignou, do nariz dele subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam, baixou os céus e desceu, Deus desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, ele montou num querubim e voou, sim, voou nas asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava, era a escuridão das águas, as nuvens dos céus, ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e saraiva e brasas de fogo, e o Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva, e também brasas de fogo, despediu as suas setas, e as espalhou, multiplicou raios, e perturbou, então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela sua repreensão, o Senhor, ao assoprar das suas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo que era mais forte do que eu, porque eram muito poderosos, surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Deus também tinha prazer em Jonas. Só que o Jonas andou por lugares que Deus não queria. O Jonas foi para lugares que Deus não mandou. Mas Deus tinha prazer em Jonas. E o que Deus faz com gente de quem Ele tem prazer? Se você clamar, Ele ouve. Pastor, mas eu já fui não sei quantos advogados e falou que aquele contrato não está nem terra. Eu não estou falando de contrato. Você quer falar de contrato, vai na OAB. Eu estou falando de Deus, do Senhor Todo-Poderoso. Ele dá jeito no teu casamento, Ele dá jeito no seu filho, na tua avó, Ele dá jeito no teu pai, Ele dá jeito na tua empresa, Ele dá jeito no teu trabalho, Ele dá jeito na tua saúde, Ele dá jeito. Eu não sei qual é o diagnóstico, mas eu sei que Ele dá jeito, Ele consegue, Ele sabe, Ele faz, Ele fala. Das profundezas eu clamei, do abismo eu clamei, da morte eu clamei, da sepultura do inferno eu clamei, e o Senhor ouviu a minha voz, e a minha voz entrou no seu santo templo, e Ele respirou, e as narinas dele abriram os mares, e foram vistos os fundamentos da terra, tudo isso porque Ele tinha prazer em mim. A tragédia não é o fim, a tragédia não é o fim. O diabo está dizendo para você, acabou. Mas eu estou aqui dizendo para você, você pode clamar da sepultura sim, e Deus pode te ouvir. Você pode clamar do seu inferno, e Deus pode te ouvir. Você pode ter feito errado. Você pode ter andado no caminho errado. Mas Deus é misericordioso, e Ele pode livrar você do Sheol, se você clamar. Se você se consertar. Se você se arrepender como fez Jonas. Terceiro, o resgate de Deus pressupõe obediência.
O resgate de Deus propõe uma obediência. Pronto. Último versículo do capítulo 2. O Jonas terminando sua oração, dizendo: eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que eu fiz de voto ao Senhor eu vou pagar. Do Senhor vem a salvação. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou o Jonas em terra. Continuando o texto. Então veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. É interessante, porque o capítulo 1, versículo 2, diz a mesma coisa. Pastor, qual a diferença do capítulo 1, versículo 2, para o capítulo 3, versículo 2? A diferença é que no capítulo 1 foi a primeira vez que Deus disse para Jonas: vai em Nínive e prega. E o capítulo 3, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, tem um inferno de Jonas, um peixe engolindo Jonas, uma tempestade acabando com Jonas, porque ele não quis obedecer a Deus. E quando o peixe vomita Jonas, ele vomita em qual cidade? Jope. Ele é vomitado em Jope. E Deus fala assim para ele: vai até Nínive. Vai até Nínive, a grande cidade, e prega contra ela. Faz o que eu te mandei. Você tentou andar 4.000 quilômetros fora da presença, não funcionou. Coloquei você de novo aí. E agora você vai até Nínive. Se ele fosse vomitado em Nínive, Deus não podia falar para ele ir, era só falar prega agora. Ele foi vomitado, até porque Nínive não tem mar. Não tem como o peixe do mar Mediterrâneo ir lá no Nínive vomitar o Jonas. Ele vomitou o Jonas no porto de ali. Aliás, lá em Jope, né? Em Jope tem um memorial para o Jonas. Uma baleia ali, sai até água do negocinho da baleia assim atrás. Uma baleia, como fala, uma estátua de uma baleia, dizendo: aqui é onde o Senhor vomitou o peixe, o Senhor mandou o peixe vomitar o Jonas. Então ele chegou em Jope. Quer dizer, onde ele comprou a passagem, Deus devolveu ele. Falou: agora você vai. Ou seja, o resgate de Deus pede obediência. Pede obediência. O Jonas sai do peixe para a obediência, para o estado da obediência. Imagina como é que estava o cheiro do Jonas. Porque ele chega lá para comprar passagem, cheiroso, né? Cheiroso, as malas, o pessoal, os maleteiros: por favor, é aqui, minha cabine. Não sei o que lá, eu quero uma cabine tal, eu quero não sei o que. Eu tinha dito agora, all inclusive, eu quero com tudo. E não sei o que, bebidas e vinhos e não sei o que lá. Beleza, agora o Jonas chega lá no mesmo lugar, fedendo. Não tem mala. Não tem maleteiro. Não tem cartão de crédito. Não tem... Acabou, só é ele. Em farrapos, as algas que estavam na cabeça dele, não sei se o peixe vomitou junto, porque ele na oração ele falou: eu estou aqui cheio de alga na cabeça. Eu não sei como ele foi vomitado, pá, lá no chão. Eu sei que peixe fede para chuchu, né? Abra um peixe. E aí o Jonas é vomitado com aquela coisa de dentro do estômago do peixe. É fedido ou não? Tinha um pastor que falava que eu acho que o pessoal ouviu a pregação do Jonas porque ele fedia muito, ficava um monte de mosquito em volta e tal. E o pessoal falava: que cara é esse esquisito, meu? Que negócio é esse cara? Mas o que importa é que Jonas sai do peixe para a obediência. Da tempestade para o estado da obediência. Da experiência ruim para o estado de obediência. Porque o resgate de Deus propõe obediência. Para servir, pastor, eu quero servir, mas eu não estou preparado. Eu escuto essa conversa há mais de 20 anos. E conforme o tempo vai passando, porque você tem que ser educado, né, com as pessoas. Conforme o tempo vai passando, eu estou ficando grosso.
Porque você fica estudando a mesma coisa, só muda as caras, só muda o RG. Mas é as mesmas conversas. Então, pastor, sabe o que é? Eu quero, sabe? Eu sonho, eu vou fazendo isso aqui, mas para mim é muito difícil, porque não sei o que. Eu não sei disfarçar direito mais. Antes eu disfarçava bem. Irmão, não, mas se o irmão quiser, né, não sei o que, tal. Então, hoje, dá vontade de falar assim, não, para de frescura. Para de frescura, toma vergonha na cara. Porque que curso você precisa fazer para orar? Para vir aqui na oração? Nenhum. Que curso você precisa fazer para falar para uma pessoa que Jesus te ama? Está aqui um panfleto, lê aí. Não, nenhum. Para você ser batizado? Nenhum. Para você tomar posição diante de Deus? Nenhum. Só falta criar vergonha mesmo e falar assim, tá bom, vai, entendi. O Jonas entendeu que para servir, você só precisa obedecer. Para servir, se você obedecer, você serve. Você já está servindo, na verdade. Então, assim como Jonas, se Deus resgatou você do inferno, e aí o nosso inferno é o teológico, né? O nosso inferno é o pior do que o do Jonas. O estômago de uma baleia, porque você pode ser engolido por um peixe, ser mastigado por um peixe e depois ir para o céu. Portanto, o nosso inferno não é o inferno do Jonas. O inferno do Jonas é o interior de um peixe. Nós fomos resgatados de um inferno muito pior. O inferno de fogo ardente. É para lá que a gente estava indo. E Deus, assim como fez com Jonas, nos resgatou e nos colocou. E quando a gente chegou, a gente também cheirava mal, igual o Jonas. A gente veio cheio de ranço do inferno do qual Deus nos resgatou. Não é assim que a gente chega? Cheio de ranços, de tendências, de maus cheiros, de maus hábitos e tal. Então, se Deus resgatou você desse inferno, então agora você precisa obedecer. E para obedecer, basta você seguir a rota que Deus estabeleceu para a tua vida. A de Jonas era 1000 quilômetros. A sua, eu não sei. Quanto tempo você tem que andar, o que você tem que fazer, o que você tem que dizer, eu não sei qual é a sua rota. Mas eu sei que você pode sim sair da tragédia para o estado da obediência. Que Deus abençoe a tua vida nessa palavra em nome do Senhor Jesus.